Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, hoje dia 17 de abril de 2024. Hoje nós teremos mais um estudo Aprendendo com André Luiz. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Hoje nós iremos estudar o capítulo 10, que é a experiência de Joel, e os estudos de hoje será dirigido pelo nosso irmão Paulo de Tarso. Obrigado, Abadia, obrigado a todos. Convido a todos a fazer nossa oração de abertura. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, ao Criador, e agradecer pelo dia de hoje. Também a espiritualidade, para que nos inspire, nos auxilie no nosso estudo, no dia de hoje, para que possamos aproveitar o máximo, aprender para servir, aprender para caminhar, aprender para seguir os passos do Mestre Jesus, as suas pegadas. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nós estamos no capítulo 10, que chama-se A Experiência de Joel. O capítulo 7, 8, 9, 10, ou 8, 9, 10, se não me engano, tratam de algumas experiências, assim. André Luiz está lá no Ministério das Comunicações, e eles estão, ele e o Vicente, que o Vicente também é médico, eles estão vendo várias pessoas conversando e tomando conhecimento das experiências frustradas e, entre aspas, assim, os desastres que aconteceram na reencarnação dessas pessoas, como na experiência da mediunidade aqui na Terra. E aqui ele vai falar da experiência do Joel. Eu vou lendo, a gente vai comentando, vocês vão comentando também, vamos trocando ideia. No finalzinho do slide eu trouxe alguns textos, algumas coisinhas, porque tem umas particularidades aqui nesse capítulo interessantes para a gente estudar. Então aqui eles se afastaram para um canto do salão, né, eles continuaram ali no seu, observando as pessoas. André Luiz acompanhou Vicente e se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas, os gabinetes de socorro no auxílio, e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas, e quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos dos meus e disse, sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. Eu não tenho muita coisa a comentar aqui, é só essa questão da vertigem, né? Muito interessante. A gente vai ver mais para frente que ele sofre uma espécie de alucinação, e a gente sabe que a alucinação pode causar vertigens, tanto aqui na Terra como nos espíritos, no plano espiritual, né? O perispírito pode, como se fosse uma auto-obsessão, sofrer um impacto dessas energias e sofrer vários sintomas, e a vertigem, o zumbido, a dor de cabeça, a cefaleia, são alguns desses sintomas. Mas aí, pelo jeito, ele está sendo tratado com aplicações magnéticas, passes, né, no gabinete de socorro lá no setor do auxílio. Eu deixo aberto aí para algum comentário que vocês queiram fazer. Amaury. Boa noite, pessoal. Boa noite. O que me chamou a atenção foi essa questão de diariamente aplicação de paz, de magnética, né? Aplicações magnéticas, que lembra que é como se estivesse internado, né? Você recebe uma prescrição lá e está tomando o seu antibiótico, sei lá, há quanto tempo, por quantos dias. Isso me chamou a atenção desse fato, e ele vai ter um quadro semelhante, né? No final sem querer adiantar. Mas essa vertigem a gente vai entender depois o motivo dela, né? Perfeito. Ok, vamos lá então. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou melancólico sorriso e falou:
Fiz minha última tentativa na Terra, mas fracassei. Minha tentativa na Terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente, em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas e, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido por alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Na minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial e me aguçou as percepções. Necessitava de condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem, e parti para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, é interessante aqui é que ele foi preparado, aguçaram-se a sua sensibilidade, e quando ele volta, fica na região mais densa e volta para o nosso lar, ele volta com aqueles sintomas muito severos. É como se aquelas percepções dele aguçadas foram deixadas ali, foram deixadas para que ele, de alguma forma, ele tivesse que conviver com aquilo um pouco mais tempo, eu acho, talvez, né? Ou ele mesmo desempenhou tão profundamente, atraiu tão profundamente essa situação que continua numa situação ainda de sensibilidade ainda muito aguçada, né? Aí, no caso, eu acho que essa sensibilidade elevada dele é uma propriedade que foi desenvolvida aí pelo Ministério para o seu trabalho lá na Terra. Mas já não se trata mais de uma mediunidade. Deixa aberto para vocês, hein? O que me deixa, assim, curiosa é que não só ele, né, mas aquele outro moço lá do último capítulo, que eu não me lembro o nome dele, que também relatou que ele veio com a mediunidade super aguçada, né, a todas essas pessoas, né, que deram depoimento aí, disseram, né, que veio com a visão, audição, mas não sei o quê, que ouvia que os espíritos do bem falavam com eles, que dava conselho para eles, que eles via tudo que estava acontecendo. Agora mais o Joel, né, que inclusive ele tinha essa questão de olhar para o passado, né, de ver as vidas, a tudo que ele havia feito, que havia acontecido com ele, e ele vem e ele ganha nessa essa sensibilidade toda que ele fala aí, e como, né, como mesmo assim, né, e as pessoas, eles ainda não conseguiram, né, realizar a tarefa deles, então é algo assim que, quer dizer, não é a questão de ver, né, não é a questão de nada, né, que faz com que o ser realize a tarefa, né, mas eles mesmos relatam, é isso que me dá essa curiosidade que fica, que eu prestei atenção em todos eles, né, eles recebiam orientação, eles recebiam conselho que eles estavam indo para o caminho errado e tudo, e com tudo essas ferramentas que eles receberam, e eles ainda não deram conta, né, é incrível, assim, essa observação só. Uhum. Morei. Ele vai ainda discorrer nessa mesma linha, né? Ele está começando só a contar toda a trajetória dele, essa queda, entre aspas, e a gente observa a importância, pelo menos eu pensei desse modo, do esquecimento. Como Deus é extremamente benevolente, para você reencarnar, você tem essa bênção do esquecimento, né? Imagina se você vai e lembra que na sua encarnação anterior você foi esfaqueado pelo seu filho, sei lá, pela sua filha, e você volta com toda essa... E faz todo sentido, nesse caso fica muito claro isso, porque ele coloca aí, né, alucinações estranhas relativamente ao pretérito, que é exatamente isso, ele faz uma ligação com aquela época, e a impressão que eu tive é que ora, ainda vai discorrer sobre isso, né, mas ora é como se ele assumisse de novo aquela persona, né, e a gente nota também o quanto é
intensa, o quanto foi marcante essa encarnação dele. Exatamente. É como se ele estivesse sofrendo uma auto-obsessão com essas imagens que ele se fixou, né? E outra coisa, o que o Vicente achou, você vê que o Vicente, ele fala assim, o que mais me impressiona no caso dele, esse caso do Joel é um caso diferente, porque ele não é mais médium, concorda comigo? Ele não é mais médium porque tá ali desencarnado já, pelo menos não é médium no sentido físico, que a gente sabe que o espírito pode ser médium de um outro espírito, um outro plano superior. Ele não é mais um médium aqui encarnado, mas ele continua com as mesmas com a mesma sensibilidade, com a mesma vamos dizer, percepção, como se estivesse lá. A tal ponto que a gente pode esperar que, por exemplo, eles tenham aí feito algum trabalho especial sobre a glândula pineal dele, deixando extremamente sensível, captando imagens do passado e tudo mais, né? E será que a gente pode tratar isso como uma forma de animismo, né? E não mediunidade? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês pensarem aí. Inclusive, quando encarnado, né? Ele podia estar ser muito mais aquele... Ele poderia exercer a mediunidade e ele poderia ter muita percepção anímica mesmo, do passado, das coisas. Podemos explorar um pouquinho esse lado, eu acho que é muito interessante, porque ele desencarna e continua com as percepções exaltadas, assim, muito exaltadas, muito afloradas. Bom, vamos seguir aqui, então. Aqui terminando, então, ele está contando a história dele, que ele ficou tal, depois continua. Mas por que, aqui o André Luiz, né? Porque perdeu as realizações, tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Aí Joel sorriu e temperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo mau uso dela. E diz, tornei admirado. Interessante que ele não usa muito a palavra mediunidade também, vocês podem perceber, ele usa sensibilidade, ele usa percepção. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada, uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de experiências, existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefícios semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar, que não respeitei como devia. Deixo aberto para vocês. Maurício. Paulinho, eu adorei essa parte que ele fala aqui, que é um resumão da mediunidade, que ele coloca aqui, né? Deus concede a sensibilidade apurada com uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. É exatamente isso, né? E é interessante que isso é ecumênico. Todos têm possibilidade, a faculdade orgânica, que todos têm a possibilidade de acessar e utilizar, né? Dessa maneira é justo, como não poderia deixar de ser, sendo obra divina. Verdade. A questão do animismo, mediunidade, eu não sei fazer essa distinção, né? E dizer fazer essa resposta que você colocou da outra vez, né?
Mas me parece que foi uma encarnação marcante, né? Que ele se lembra muito, mas a mediunidade, eu acho que a mediunidade, o que ele tem impressão, fez ele se perder. Ao invés de ele se ligar aos objetivos que ele tinha compromissado lá, ele simplesmente se ligou aos prazeres dele, e por ter essa encarnação dele marcada, ele vai falar bem especificamente adiante, ele se voltou a isso. Me lembrou aquela história também de, o que eu fui em outra vida. Às vezes você não vai saber exatamente como ele está descrevendo agora, que provavelmente ele acessou porque desencarnou. Mas, se você parar e analisar as suas tendências, as tuas dificuldades, as tuas potencialidades, você começa a perceber mais ou menos por onde você andou, né? A gente tem essa possibilidade de não exatamente entender, mas a gente se conhece, né? Lá no fundo você vai percebendo o seu jeitão e o que você deve ter sido. Isso mesmo. Obrigado, amor. Na verdade, aqui ele fala, ele recebeu nessa essa questão dele poder recordar, só que essa recordação dele não era para ir para a curiosidade, né, de saber quem eu fui, o que os meus companheiros estão fazendo, não, era para ele olhar para o passado e auxiliar os outros, ou seja, com certeza era para ele dar exemplo, né, da vida, que aconteceu isso, aquilo, e agora nessa existência, para que ele trouxesse um conhecimento para essas pessoas. E o que aconteceu? Ele levou para a curiosidade, queria saber todos os amigos dele, os companheiros dele, né, onde que estava, o que eles estavam fazendo, o que tinha acontecido com a vida deles. Então, ele saiu totalmente do objetivo que era aquele dom mediúnico que ele havia recebido, né? Adão, pode falar. Perfeito, Dani. Boa noite a todos. Primeiro, desculpar não poder fazer o estudo, que eu estou em viagem. Paulo está fazendo no meu lugar. A questão que o Paulo levantou é muito interessante, realmente, nós explorarmos. Havia somente a questão anímica ali, por uma ativação da glândula pineal? No meu entendimento, não. Havia o lado anímico, sim, dele. A percepção de alma dele. O animismo é manifestação da própria alma do médium, não tem como eliminá-lo, mas tem como reduzir de modo que ele não interfira diretamente, de forma negativa, na tarefa espiritual. Então, dentro a questão que nós temos que analisar é a programação que foi estabelecida para ele. Todo médium tem uma programação a ser desenvolvida. Abriu-se nele a possibilidade de recordação do passado. Primeiro, para beneficiar ele no sentido de ele compreender a gravidade do compromisso que ele assumiu e que ele não deveria se desviar. A espiritualidade permite isso, no sentido de ajudar o próprio médium. Agora, quando ele passa para o lado de visualizar os demais, poderia ter havido, além da percepção mediúnica ali direta, a interferência do animismo dele. Em outras palavras, a fantasia mental dele em relação aos outros. E aí a coisa redundou num processo obsessivo, que gerou essa queda dele, que nós vamos analisar mais além aí. Mas a sensibilidade aguçada é feita no perispírito antes da encarnação. A faculdade mediúnica da grande maioria de nós não é conquista ainda. Ela é concessão. Então os técnicos do espaço abrem a sensibilidade perispiritual para eclodir em determinada fase da encarnação, diretamente ligada à questão da glândula pineal, realmente. Então ele veio com uma sensibilidade apurada, provavelmente pela programação que ele tinha que desenvolver em muitos trabalhos, mas não era dele. Aquilo era um empréstimo. O que eu acho que eles não bloquearam após a morte foi para a necessidade de reflexão dele. Exatamente. Porque o período na faixa umbralina a gente vê sempre como sofrimento, né? Mas não é exatamente essa a finalidade. É levar o espírito a reencontrar-se com ele mesmo, com a própria consciência, rever os atos e entender por que ele está naquela condição. Quando essa reflexão é verdadeira, sincera, ele deixa a faixa umbralina. Mas isso não é imediato, muitas vezes leva anos para ele reconhecer os próprios erros naqueles ambientes, ali onde ele está vivendo. Então eles não bloquearam. Ele levou essa sensação de alucinação após a morte para a reflexão íntima dele. Era isso. Perfeito. Obrigado, Adão. Obrigado a todos, hein?
Vamos lá, então, adiante. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava o meu desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança das minhas promessas no nosso lar. É aquilo que eu sempre falo aqui, né? A intuição da recordação, a intuição da lembrança, né? Às vezes a gente não tem a recordação viva, mas a gente tem a recordação do dever, nós não temos, nós temos a intuição do dever, né? Tinha o coração repleto de propósitos sagrados, trabalharia. Então, ele estava bem motivado para trabalhar, até esse ponto aqui ele estava motivado, ele sabia do dever dele e ele estava motivado. O problema é quando começam a chegar as imagens do passado dele. Espalharia muito longe as vibrações das verdades eternas. Olha, vocês percebem que como essa intuição do dever é forte, né? A gente fala assim, a gente não lembra, mas a gente tem uma intuição forte do que a gente tem que fazer. Espalharia muito longe as vibrações das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo das minhas recordações adormecidas, como o disco sobre a agulha da vitrola. E lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergava a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever os meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de constituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. Deixo aberto para vocês, por favor. Algum comentário? Mauri, por favor. Isso me lembra aquela questão, Paulinho, do instrumento. Mediunidade é um gigantesco instrumento. Você vai tocar ele afinado ou você vai fazer um barulho qualquer, ruidoso? Então, é uma possibilidade muito grande, ao invés de ele... Porque assim, qual a curiosidade de você saber, eu fui lá ver quem que era o fulano, onde é que estava aquele meu padre, amigo, que perseguia, né? Mas para quê, amigo? Para que você vai fazer isso? Às vezes o outro está num outro momento de vida, para que você vai trazer à tona isso? Não é mesmo? Vai ter uma utilidade, vai ter um propósito? Olha, você vai pontuar especificamente sobre alguma questão que esse sujeito precisa melhorar aqui. Então, nessa existência, se propôs a fazer isso. Então, talvez valha você utilizar essa sua mediunidade nesse aspecto, mas como né, curiosidade, como mera distração de você, o que será que eu fui? O que você... Não faz sentido, né? Você desvirtua o propósito, né? A utilidade, e aí começa a cair em arapuca, né? Como esse nosso amigo aí caiu. Perfeito. Eu acredito que não sejam só imagens, assim, ele compara com álcool. Eu acho que essas imagens vêm muito ligadas a energias muito fortes, porque quando você tem uma reencarnação anterior, que você passa por emoções muito fortes, situações muito fortes, essas imagens devem vir, vamos dizer assim, cheias de energias muito fortes, que devem ligar a mente do indivíduo de uma forma muito intensa. Inclusive, ele compara com álcool aqui, né? Então, deve ser uma coisa assim, que a pessoa tem que ter um domínio, desenvolver um domínio muito forte. Daí vem a necessidade sempre, né, das casas espíritas orientar essa preparação, que eu acho magnífica, que o núcleo assistencial faz, né, de nos preparar no lado da autoiluminação, discutir o aperfeiçoamento
nos melhorarmos assim enquanto indivíduos, do crescimento espiritual, e não só a mediunidade em si, né, mas abordar essa questão interior nossa, né? Porque aí você cria estrutura, você cria... você vai saber como lidar com essas emoções, com essas energias, né? Eu acho muito bacana isso. Paulinho, isso faz todo sentido, porque se você não cuidar bem do teu instrumento mediúnico e você não buscar a tua reforma, com que tipo de vibração você vai sintonizar? Exatamente. Só vibração inadequada que vai te levar para lugares não produtivos. Então, assim, faz todo sentido, reforma íntima com mediunidade, né? Perfeito. Vamos lá, então. Opa, peraí, me perdi. Acho que é aqui, Isso, é aqui. A audição psíquica. Então, ele começa aqui já falando, ele tinha a clareaudiência, que chama, né? Clareaudiência, eu acho que é isso. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Inclusive, eu não sei, porque audição tem muito a ver com vertigem, não tem, Amaury? É tudo ali labirinto, né? Audição, vertigem. Então, por exemplo, você veja aquela vertigem que ele tinha lá... Tudo orelha, tudo orelha. Tudo orelha. Aquela vertigem que ele tinha lá atrás ainda podia ser o sentido da clareaudiência muito aguçada dele. Então, produzia vertigem e tudo mais. É uma ideia só que eu estou lançando aí. A audição psíquica tornou-se muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoísta. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos, que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Isso é interessante também, a espiritualidade está sempre atenta, divertindo, no sono, nas visões, soprando ali no ouvido da pessoa, né? Sempre deixa claro, né, do dever, né? Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção, e os próprios encarnados também, né, para os problemas sérios da nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer, e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra do esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Deixo aberto para vocês. Eu vi interessante que duas coisas, né? Tinha duas coisas aí, a questão do ego, né? E do egoísmo. Quer dizer, na verdade, a curiosidade dele era saber que aqueles que tinham tanto errado, tanto quanto ele, se estavam numa vida melhor do que ele ou não, né? Se eles tinham uma vida difícil, se eles também estavam na mediunidade, se eles estavam numa vida lascada lá por conta dos erros deles. Quer dizer, ele queria fazer uma comparação para saber se ele estava num patamar mais evoluído do que os amigos dele lá ou não, né? Quer dizer, aí é onde entra, como o Adão falou, também a questão da obsessão, porque você viu que a própria espiritualidade falava e ele interpelava eles, né? Ele ainda com certeza, ele ousava, né, a ir contra aquilo que a espiritualidade estava tentando alertar ele. Com certeza, ele naquela alucinação, no sentido não psíquico, mas naquela obsessão dele, ele provavelmente ele achava que nem era a espiritualidade que estava falando com ele, que eram os próprios médiuns, né? E então os próprios colegas, todo mundo falando, quer dizer, eram duas coisas: o ego para saber se eu era melhor do que o outro, se eu estava numa vida melhor do que o outro, como que tinha acontecido. Adão, pode falar. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro, a questão da labirintite, que foi citada aí.
Realmente, a questão do ouvido, vocês que são da área de medicina têm muito mais bagagem do que eu para dizer o fato sendo real mesmo, tem a ver. Embora a clareaudiência, ela ocorra no corpo perispiritual, certo? É muito comum, eu conheci médiuns, audientes e clarividentes que tinham o processo da labirintite intenso. Mas o que a gente percebia, e com conversas com eles, é que isso, na realidade, provavelmente no caso desse irmão Joel, já era ligação com os obsessores. Porque a área do labirinto, perto do bulbo, a energia negativa deles, ela cria uma ligação muito na área do bulbo raquiano e irradia pelo labirinto. E nós sentimos uma tontura que não acha causa, muitas vezes. Eu já passei por isso mais uma vez e aprendi e observo muitas pessoas e médios com esse mesmo problema. Então, significa o que? Aí o segundo comentário. Ele já estava saindo da faixa vibratória dos guias espirituais dele. Ele já estava saindo. Por quê? Por causa do lado frágil dele de olhar a si próprio, a curiosidade pessoal com relação às coisas que ele via. Então, os obsessores já estavam criando vínculos com ele. Estão entendendo? Criando vínculos com ele. Já estavam assumindo o campo mediúnico dele lentamente. Vejam vocês o perigo disso. A armadilha já estava feita. Iriam retirá-lo da tarefa da programação pelo lado frágil dele mesmo. Isso serve para qualquer um de nós. O nosso lado frágil que não é transformado, que não é analisado e não é identificado. É o alvo que eles acabam atingindo ao longo dos anos. E foi o caso dele. Então eu penso assim, a labirintite tinha a ver também com a conexão energética dos obsessores dele. Era isso. Muito bem, obrigado a vocês, os comentários. Paulinho, posso comentar uma coisinha? Claro, claro. Essa questão da mediunidade dele, eu fiquei pensando aqui, porque às vezes o que existe, né, quando está havendo aproximação do pessoal da espiritualidade e o médium começa a mistificar demais, começa a ser mais animismo do que mediunidade, começa a enveredar por caminhos. O que a gente vê é que o pessoal acaba dando uma afastada, nunca abandona, né? Mas assim, afasta um pouquinho a distância dele, né? E fica imaginando que, de repente, isso não poderia abrandar, digamos assim, as manifestações mediúnicas dele, ou simplesmente eles se afastaram e como e os obsessores começaram a se juntar a ele, talvez isso tenha acontecido, tenha ocorrido, porque às vezes pode, né, digamos, de certa maneira, minguar essa mediunidade, essa audiência dele, a vidência dele, isso não pode arrefecer um pouquinho por estar usando mal e o pessoal da espiritualidade? Talvez não, né, porque é uma característica mais orgânica dele, né? Acho que é mais uma sintonia. Desculpa, eu estou perguntando e respondendo, mas eu acho que é por aí, perdão. Ok. Adão, você quer comentar alguma coisa sobre isso aí? No caso, a mediunidade é uma faculdade orgânica e espiritual. A gente não pode deixar que é só orgânica, né? O corpo é um instrumento das manifestações do perispírito, né? Na realidade, o que acontece ali, e o que eu estou achando aqui, estou analisando aqui, é que ele permaneceu com a faculdade. Isso Mas ela já estava manipulada, a Mauri. Ela já estava manipulada pelos obsessores dele. E os mentores não abandonam, eles simplesmente não conseguem mais e não interferem, porque é uma escolha que ele está fazendo, e é o livre-arbítrio, a escolha dele. Então ali eu vejo que ele estava indo para o lado da mistificação realmente, e o lado anímico dele, a mistificação pela influência dos obsessores, e o lado anímico pela influência dele mesmo, fantasiando alguma situação ou outra ali. É que, na verdade, ele perde a conexão, né, com os mentores dele. Não é que eles abandonam, mas ele já perde essa conexão com eles. Aí ele perdeu essa conexão, quer dizer, a porta está aberta, quem está ali no mesmo nível de pensamento dele que vai estar conectado com ele, não é isso? Eu acho que entendi o que vocês falaram. Eu estava pensando, sabe aquela chavinha que tem esteira de academia, que você prende na sua roupa, que se você tropeçar, puxa e desliga a esteira, para você não se lascar muito?
não existe isso, mas também está relacionado, como vocês colocaram, ao livre-arbítrio, né? O sujeito vai simplesmente traçar a trajetória que ele escolher e vai responder por isso, né? Vai aprender, muitas vezes pela dor, e às vezes a turma vai assistir, né? Eu vejo assim, que aqui na Terra mesmo a gente vê pessoas que são extremamente ligadas ao passado, né? Ficam com conexões, recordações que chegam a ser doentias mesmo, que provocam doença mesmo, psiquiátricas e tudo mais, né? Agora, você imagina quando se trata de corpo perispiritual com todas as sensibilidades dilatadas, como ele estava ali, tanto da audição e tudo mais. Eu não fiquei com a impressão tão forte, eu não vi nenhuma frase que ele estava sendo assim, sofrendo muita força dos obsessores. Eu parti do princípio que tudo que ele fala é mais quase uma auto-obsessão muito forte, com as imagens, ele se ligou tão intensamente a esse propósito dessa conexão com o passado. Claro que devia ter obsessor aí, até de longe eles poderiam agir, mas assim, não fiquei tão impressionado assim pelo texto aqui, né? Pelo texto que está aqui. Pois não, Ana? Então, essa questão toda da mediunidade, mesmo quem não a tenha, né? A questão da meditação e o afastamento a quietude da mente, né? Até que ponto ela é favorável para que favoreça essa intuição de fazer o que realmente tem que ser feito. Claro, além daqueles o caminho de Jesus, de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Além disso, nós temos esse dever de cumprir algo que nós deixamos de fazer com algumas pessoas. Essa libertação da mente, ela é o caminho para que a gente possa ter essa intuição? Acho que seria mais para o Adão responder. Vou tentar. Na realidade, a intuição, no sentido real, ela mostra, em primeiro lugar, como foi comentado no início, o dever que cada um de nós tem que cumprir. E não consegue desviar-se, porque é muito forte quando a intuição é clara. Mesmo que as circunstâncias aqui possam nos desviar. Mas o que acontece é que nós como que anestesiamos a consciência muitas vezes. O erro está na nossa frente, nós sabemos, mas não queremos enfrentar aquilo. Eu anestesio a minha consciência para não enxergar. E isso é um processo muito da própria alma. O lado obsessivo, ele interfere sim, ele sempre tenta se ligar a nós pelas imperfeições morais, pelos desvios de comportamento, desvios mentais, invigilância. E quando ele consegue se criar o vínculo, você tem o dever de sair dessa ligação, o quanto antes, para não criar essa simbiose mental e emocional com eles, respondendo como médio uma orientação que não é para o bem, do teu crescimento e dos demais. Agora, a última coisa, a meditação ajuda, Ana. Ajuda muito, porque ela limpa seu campo mental negativo desses padrões inferiores. Você vai vibrar no mental superior, como eu falo sempre lá, é o campo mais intuitivo, mais elevado do ser. Então, isso entra noutra faixa vibratória. Agora, o difícil para nós é mantê-la às 24 horas, né? É isso. Obrigada, dona. Ok, muito obrigado a vocês. Vamos aqui para o... Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora. Quer dizer, ele perdeu o interesse, né? Estou tão fixado em outros objetivos, que hoje revive o evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo desde o pretérito. Nesse propósito, descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença.
Eu acho que está bem claro aqui, né? A fixação dele, ele se afastou da doutrina espírita, se ligou ao pretérito de forma muito intensa e ficou buscando ali essa experiência passada dele, né? Deixa aberto para vocês. Pois não, Maurício. Paulo, ele esqueceu da vida e viveu uma novela do passado, Isso mesmo. vestiu a batina da encarnação de inquisidor dele e esqueceu, não sou mais o Mauri, eu sou o soldadinho romano. Por mais que a gente tenha reminiscências, né? Então, eu fico imaginando quão intenso era essa encarnação dele, o quanto foi, né? E eu imagino também o que deve ter feito ele fazer essa ligação, porque é um sujeito que tinha muito poder, né? Uma época em que havia muita mando e desmando, e você era lei, né? Você tinha poder, você tinha terra, tinha dinheiro, tinha... Então, eu não sei, acho que ele tropeçou em si mesmo aí, mas deve ter sido alguma coisa muito intensa, né? Ele fala de se perder lá pelo menos eu inferi dessa maneira, né? Um pouquinho antes, falando sobre as sensações dele, que ele estava mais preocupado com isso, né? Mas eu inferi, assim, que tinha até coisas não muito apropriadas para alguém da celibato, né? Enfim. Eu acho que deve ter sido uma encarnação muito doida que ele teve, extremamente profunda, né? Que ele, né, até depois de desencarnar, tá ligado, tá tendo essa ligação, né? E eu fico pensando o que mantém a gente aí, né? O que é como se fosse um vício, né? O sujeito sabe que tá fazendo mal e ele quer fumar, ele quer usar droga, ele quer. Então, Ele comparou com álcool, né, amor? sim. Mas muito doido, né? Muito intenso. Acho que deve ter sido uma encarnação assim muito. Eu tentei achar esse sujeito na internet, sabe? Esse monsenhor aqui que ele fala, mas não achei. Os outros eu não confesso que não busquei. E também só para pontuar essa questão não tem essa ligação direta, tem um problema que falta uma perna, então a pessoa com certeza chutou muito a canela dos outros. Não tem essa. Mas a gente vê como é, né? O sujeito inquisidor cruel voltou como paralítico e cego de nascença. Então, a bênção da reencarnação, da doença, do reparo, do reajuste da coisa toda, né? E ele, só que essa encarnação dele, né, era a penúltima, quer dizer, não era a última, né? Se era não a era última muito. encarnação, provavelmente ele tinha feito coisa boa, né? Para merecer essa ferramenta mediúnica para ele poder evoluir mais, né? Porque o outro estava lá cego, paralítico, e ele já tinha recebido a bênção da mediunidade. Então, essa última dele já deve ter sido dado uma abrandada na coisa, né? Sei lá, eu penso. Ok. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação de personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado de alucinação, outra palavra aqui que a gente já tinha comentado, né? Em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem um doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Neste momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos desmesuradamente abertos vagaram como se fixassem quadros impressionantes, muito longe de nossa perspectiva. Como se fosse uma crise de ausência, né? Ele abre os olhos e se perde o contato com a realidade. Então, ele ainda estava sofrendo grave influência aí do passado. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, passando-lhe a destra na fronte, e murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que
o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Isso aqui é uma coisa que a gente vê recentemente lá na Aguadinha. Eu vou me referir de novo àquela senhora, né, Abadia, que a gente conhece lá, que tem uma mediunidade, vamos dizer assim, ela está com 70 e poucos anos, nunca se aceitou a mediunidade dela. Ela tem quando ela chegou lá, eu a consultei, ela me consultou, e a queixa dela era essa. Depois de contar toda a mediunidade dela, a filha também fala que de vez em quando ela perdia esse contato com a realidade, ficava olhando para o nada, sem contato, tinham que chamar ela, acordar ela, que eles não conseguiam acordá-la, passava alguns minutos, aí ela voltava. E ela fala que ela desdobrava, ela percebia o corpo dela saindo, vagando ali pela Aguadinha, pelo terreno, e depois ela voltava. É uma mediunidade fantástica, é uma pena que não trabalha na área, né? Mas isso me lembrou o caso dela. E aqui, ele está sofrendo forte influência ainda, né? É como talvez o Adão tenha falado, eles deixaram que ele permanecesse com essa percepção ainda, até mesmo porque eu acredito que ele precisa depurar, isso está na mente dele ainda, né? Na mente. Ele precisa depurar, tirar essas imagens, isso não vai desaparecer assim, apenas com tratamento magnético, mas ele tem que depurar isso ainda. E talvez até numa futura reencarnação ele ainda tenha consequência dessa forte conexão que ele estabeleceu com o passado. Chegamos ao fim, vamos ouvir vocês, então. A reflexão que fica, né, para mim, o cuidado que a gente tem que ter, porque, na verdade, aqui, por que ele tem que, mesmo ele tomando ele fazendo esse tratamento magnético, ele ainda tem essa situação? Porque tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós sentimos, isso fica impregnado no nosso perispírito, como se fosse um carimbo, né, muito forte. Então, aquilo não é assim, de uma hora para outra, que isso é desprendido do nosso perispírito, né? Isso fica carimbado tudo, até os nossos pensamentos. Tudo que nós fazemos, por exemplo, com o nosso corpo físico, com a nossa mente, tudo vai sendo grafado lá, e isso depois, como uma nódoa, né, numa roupa lá, que demora muito para poder ser extinta. Esses dias eu estava meditando, faz uns 2 dias, na minha meditação, de vez em quando vem não sei se eu chamo de ensinamento para mim, né? Me veio assim, a gente fala tanto em mudança, por exemplo, de hábito. Tá, durante 21 dias eu mudo meu hábito. Só que me veio assim, isso é só o começo, essa mudança de hábito. Eu posso mudar um hábito, mas eu levar ela para o automatismo, quer dizer, eu antes fazia de um jeito, agora eu faço de outro, mas eu faço automático, que eu não trago para a abertura da minha consciência. Essa mudança não vem na minha consciência, ela só vem nesse hábito que eu mudei. Quer dizer, por exemplo, eu vejo o Paulo, é tão bonito o Paulo ir lá na Aguadinha, trabalhar com as pessoas. Eu vou lá na Aguadinha também trabalhar, porque eu acho bonito o trabalho do Paulo. Vou mudar minha atitude, não vou mais fazer a outra coisa que eu fazia, vou fazer isso, tá? Mudei meu hábito, mas aquele hábito que eu estou desenvolvendo, ele não é porque o meu sentir mudou, não é porque a minha forma de ver as coisas mudou consciencialmente, eu só mudei o hábito. Então, esse aprendizado que veio para mim é assim, não basta eu só mudar um hábito, eu preciso mudar algo a mais, além desse hábito. Esse hábito tem que ser essa mudança na minha consciência, é o início, tá? Se eu mudar o hábito, pelo menos eu vou fazer menos o dano vai ser menor na minha vida, mas e só isso não basta. Esse hábito tem que ser uma mudança mesmo, mudança consciencial. Pode falar, Adão, levantou a mão. Não, o comentário que eu faço em relação ao que o Paulo comentou da disfunção mental dele, né? O que a gente percebe pelo que os mentores vão mostrando, é que nem tudo é curado realmente no campo espiritual. Por mais avançados sejam os tratamentos, ele vai chegar, ele provavelmente já reencarnou, né? Ele chegou a um ponto em que aliviou o máximo possível a situação, mas ele só poderia se libertar numa nova etapa, reencarnando, provavelmente com algum processo mental de desarmonia, porque aí ele estaria revendo e expurgando
essa carga tóxica que ele mesmo aderiu no cérebro perispiritual dele, que alterou as funções do cérebro espiritual dele, de alguma maneira, e outras funções aí no caso da fisiologia. Então, só numa outra encarnação. Chegaria um momento em que eles iriam parar o tratamento. É o máximo que poderíamos fazer por você. Agora, só na próxima existência, realmente. Era isso. Amaury? A Maurício, você levantou a mão? Microfone, Amaury. Perdão, apertei a mãozinha em vez do microfone. Desculpa, eu tinha pensado a respeito das drogas, né? Essa questão me lembrou muito, porque assim, puxa vida, porque é uma doença, ok. Mas por que o sujeito vai buscar a droga em si? Porque tem algum ganho, porque leva ele para uma situação de prazer, então ele se sente, tem uma sensação muito boa, e ele vai atrás disso para sentir isso de novo. É lógico que não é tão elementar como eu estou colocando aqui, mas eu imagino também que a pessoa que está desvirtuada dentro da mediunidade dela, por exemplo, tem um pouco disso, né? Ele foi buscar a curiosidade dele, foi buscar entrar em contato com aquela existência dele de poder, de não sei o que remeteu a ele, né? Nessa e vejo também a questão como vocês colocaram aí, eu concordo, a questão da saúde como importante, porque se ele vai voltar aqui, ele criou energeticamente esse distúrbio, ele vai plasmar via perispírito no corpo dele alguma alteração, né? Seja ela qual for. Então, isso mostra também essa questão da importância da doença. Coitado, às vezes é o que vai manter o cara na linha, né? Às vezes é o que vai trazer numa outra encarnação um pouco mais de. Eu digo por experiência própria, né? Tem coisas que eu passo assim que eu vejo, puxa vida, isso foi difícil, mas imagino que isso me ajudou em tal aspecto. Então acho que a gente. Deus é muito joia, né? Deus é muito bacana e benevolente com todos nós. Obrigado, Maurício. Chegamos ao fim aqui, temos 7 minutos ainda. Eu preparei uma discussão pequena aqui sobre animismo, algumas coisa rápida, eu vou passar para vocês. Mas eu queria saber se alguém tem mais algum comentário enquanto eu vou falando aqui. Bom, aí vocês vão comentando. Eu achei interessante que no livro dos médiuns, o Kardec, ele separa clarividência sonambúlica de clarividência mediúnica. E, às vezes, pode coexistir as duas coisas, ele fala. O indivíduo tem a sensibilidade muito elevada. Durante o transe sonambúlico, a alma dele pode ver o passado dele, pode ver o que ele foi, conversar, ver os amigos, explorar muita coisa. No entanto, se houver uma intervenção espiritual, os espíritos também podem, a espiritualidade pode mostrar para ele também certas coisas. Aí ele está numa interface aí de clarividência sonambúlica, aí já é um pouco de clarividência mediúnica. E depois o Adão ajuda a gente para separar melhor isso aqui. Essa senhora aqui, Terezinha Oliveira, é escritora, acho que trabalhou em Campinas muito tempo, ela tem livros, tudo. Ela escreveu o seguinte numa parte de um livro dela. Terezinha Oliveira costumava utilizar-se dessa nomeação para designar-se o fenômeno em que o médium revive suas próprias recordações. Eu estou falando de animismo aqui, tá? Animismo com lembranças do passado. Eu esqueci de pôr o título aqui. É o que ela pensa sobre animismo e lembranças do passado, tá? Faltou o título aqui. Terezinha Oliveira costumavam utilizar-se dessa nomeação para designar o fenômeno que o médium revive suas próprias recordações do pretérito, expressando-as muitas vezes nas próprias reuniões mediúnicas. Então, aquela pessoa que na reunião mediúnica lembra do passado, né? Então ele está ali, pode estar numa dessas duas situações aqui. E aí,
por ser ele o autor das palavras ditas, esse fenômeno anímico muitas vezes é mal visto devido à possibilidade de mistificação, exatamente o que vocês estavam falando aí, e pela ausência do espírito comunicante às vezes, não sendo dessa forma um fenômeno mediúnico. Aqui é de um livro que chama Mediunismo e Animismo, de Marta Antunes Moura. Ela também é escritora, foi vice-presidente da FEB, palestrante, tem muita coisa bacana. Nesse livro ela escreve o seguinte, ó: dessa forma, admitida a pluralidade das existências, conclui-se que a individualidade deve possuir um conhecimento imensamente superior ao de cada um de suas personalidades, pois a soma, né, soma ao conhecimento da atual personalidade tudo que aproveitou das que representou nas existências pregressas. Todavia, essas palavras não devem ser interpretadas como sendo uma personalidade isolada, diversa em cada existência física. O espírito é artífice de si mesmo e progride continuamente a partir das experiências encarnatórias, apresentando uma ascensão moral e intelectual contínua, que soma-se a cada encarnação. Desse modo, na manifestação anímica, o médium pode expressar muitos conhecimentos que ele, enquanto encarnado, não possui. Daí decorre muitas vezes que não há como se saber se uma manifestação é anímica. Olha só, às vezes não dá para saber se uma manifestação é anímica ou realmente mediúnica, ocorrendo esta última tão somente quando o espírito que se comunica não é o que está encarnado, ou seja, não é o médium, e sim uma individualidade desencarnada, um espírito. Os fenômenos espíritas produzidos por um espírito podem ser divididos em dois grupos: fenômenos anímicos, quando é produzido pelo encarnado, com suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito, ou da sua consciência, provavelmente, né? Os fenômenos mediúnicos produzidos por um espírito por intermédio do médium, Ainda segundo Teresinha de Oliveira, quanto maior o grau de expansão do perispírito, mais expressivo poderá ser o fenômeno anímico, pois o encarnado poderá desfrutar mais de maior liberdade em relação ao corpo, passando a atuar mais como um espírito liberto. E aqui, em Mecanismo da Mediunidade, aqui, esse capítulo chama-se Animismo e Obsessão. Eu acho que esse aqui explica um pouco mais o que aconteceu ali com o Joel. O André Luiz fala assim, ó: muitas vezes, conforme as circunstâncias que ocorrem no fenômeno hipnótico isolado, porque se a gente pensar bem, o Joel, ele quase que entrou num fenômeno de auto-hipnose mesmo, né? Pode cair a mente em estados anômalos de sentido inferior, dominado por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nas quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva. Olha, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas que se acham presas. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis em reuniões mediúnicas mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificam entidades outras, então fala que é outra pessoa, etc., quando na realidade exprimem a si mesmas a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam em outras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam. Então, eu acho que é isso, a questão aqui. Eu não sei se ele poderia se dizer que ele transitava aqui entre um estado anímico de clarividência sonambúlica, associado a uma clarividência mediúnica, parece que é isso, parece que ele transitava aí nessas duas situações, e eu acho que ele entrava muito aqui numa hipnose também, uma auto-hipnose, recordava de coisas, é um estudo complexo esse do Joel. Não, mas ficou muito bem claro pelo mecanismo da mediunidade aí, o caso dele, Paulo, ficou muito bem claro. Vou reler essa parte, muito interessante. Ele explicou a questão do fenômeno anímico. Há muitos médiuns que são médiuns de si mesmos. Em muitas sessões mediúnicas, isso é muito comum. E é citado um exemplo no domínio da mediunidade. André Luiz cita o exemplo do médium dele mesmo, ou seja, ele revive o passado
os arquivos subconscientes dele e entra em transe. Ele entra em transe, mas não há uma entidade desencarnada, embora, não atuando diretamente, sugestione ele a imergir no passado, como uma hipnose. Muito interessante essa explicação de André Luiz, muito claro mesmo. Muito provavelmente foi o que aconteceu com ele. É isso, deixo para vocês comentários, temos ainda um minutinho, 9 horas, gravado. Então, Abadia, acho que podemos encerrar, né?